Começa agora o programa Verdades que Libertam. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite, meus irmãos, irmãs, meus amigos, família. Mais uma vez aqui o programa Verdades que Libertam para você ao vivo. Você que está chegando agora, que ainda não conhece o programa, seja bem-vindo. Você que já está conosco aí nessa caminhada, mais de 5 anos que estamos aqui com este programa maravilhoso para você. O meu abraço carinhoso, você que todos os sábados está aí conosco nos assistindo. Fico muito feliz em poder contar com você, com a sua audiência. Agradeço imensamente. Um forte abraço para você, onde você estiver. Estou com alguém no meu programa hoje que não está aqui do meu lado, mas está aqui na TV Cinec. E ele está lá do outro lado, aguardando aquele momento preciso para entrar em cena. Tá todo ali, tá chique, o menino tá chique. É um amigo já aí de longas caminhadas, né? Já esteve aqui no programa uma vez, mas ele é sempre bem-vindo porque todos os meus convidados são escolhidos a dedo, por Deus, não por mim, tá bom? Então, vamos lá conhecê-lo. Está lá no sofá, pode se apresentar, meu irmão. Uma boa noite para todos. Querido John, é com muita alegria que eu participo novamente deste programa Verdades que Libertam. Eu sou Frei Thales Cian, tenho 25 anos, completados recentemente, e sou natural da cidade de Andrelândia, Minas Gerais. Há 2 anos que eu moro na cidade de Diadema, São Paulo, onde curso teologia. Como religioso da Ordem de Santo Agostinho, eu resido em comunidade junto com os irmãos em Diadema. E também colaboro nas atividades pastorais na paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, também em Diadema. É uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês, partilhando sobre a fé e também sobre a vida. Muito bem, que maravilha, meu irmão, agradeço imensamente. E você que está chegando pela primeira vez, fique ligadinho, participe do nosso programa, mande seu recado, mande a sua pergunta e podemos fazer um programa bem participativo. Um abraço especial eu quero mandar aqui para a irmã Marisol, para a irmã Paola, que gravei com elas essa semana para o programa Vida em Família, que daqui a pouquinho também estará sendo transmitido aqui na TV Cinec. Então você, fique ligadinho, família Navegantes, né? Irmã Marisol vai estar aí numa entrevista maravilhosa, batendo um papo comigo. Elas que não são brasileiras, eu fui buscar lá, né, na Espanha, uma entrevista para vocês, mas que está no Brasil, viu? Daqui a pouco, então, no programa Vida em Família. Quero cantar para você, falar do amor de Deus, porque este programa tem uma missão, além de evangelizar, também cantar e encantar o seu coração com essas maravilhosas letras que o Senhor me concedeu
para louvar e bendizer a Ele. Jesus mostrou por mim. Como pude me esquecer assim? Ele nunca se esqueceu de mim. E olhando o mundo ao meu redor, vejo a falta de amor em nós, vendo o sofrimento do irmão. É preciso amar com decisão. Fiquei-me pensando no amor que Jesus na cruz mostrou por mim. Como pude me esquecer assim? Ele nunca se esqueceu de mim. E olhando o mundo ao meu redor, vejo a falta de amor em nós, vendo o sofrimento do irmão. É preciso amar com decisão. Sei que é difícil caminhar sem tropeçar. É preciso estar em comunhão, firmes na palavra, no amor, na oração. Com Cristo à nossa frente, nós teremos direção. Sei que é difícil caminhar sem tropeçar. É preciso estar em comunhão, firmes na palavra, no amor, na oração. Com Cristo à nossa frente, nós teremos direção. Com Cristo à nossa frente, nós teremos direção. É o programa Verdades que Libertam, uma renovação para a sua, para a minha, para a nossa fé. Mais uma vez agradeço a sua audiência e quero chamar você para estar junto conosco nesta noite e com o meu irmão Thales. Vem para cá, meu irmão, porque nós vamos hoje falar da última. Vem para o lado de cá, pode passar, fique nesta cadeira que você fica mais à vontade, né? Pode vir aqui, né, por favor. Nós vamos bater aquele papo que você iniciou e você vai finalizar, tá bom? É com você, né? Falamos sobre a primeira obra de misericórdia corporal, iniciou abril. Agora, depois de 14 programas, você volta para fechar a última obra de misericórdia espiritual. Foi programado não, tá? Mas Deus sabe de todas as coisas, não é isso? Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo mesmo. Louvado seja Deus pela sua presença, pelo teu carinho aí em aceitar o meu convite, tá bom? Muito obrigado, querido John, está mais uma vez presente aqui no programa Verdades que Libertam. É uma coincidência muito positiva, né? Nós começarmos essa série de reflexões falando da obra de misericórdia corporal, de dar pão, dar comida àqueles que têm fome, e hoje encerrarmos o tema das obras de misericórdias espirituais, que é aquela de rezar pelos vivos e também pelos mortos. Então é uma alegria muito grande estar fazendo parte, junto com vocês, caríssimos telespectadores, dessa reflexão. Muito bem, eu fico feliz mesmo em ter vocês aqui, porque é necessário que alguém fale, é necessário que alguém divulgue estas maravilhas que nós temos na igreja. A nossa igreja não é feita só de um templo, né?
de pessoas, mas ela é feita de podemos dizer assim, de um conteúdo maravilhoso que está escondido, que muitas pessoas, meu irmão, não sabem. Se eu te perguntar, ou se perguntar a alguém por aí sobre as obras de misericórdia, fale uma obra de misericórdia corporal. O que é isso? Né? As pessoas talvez possam dizer assim, não todos, mas a maioria eu tenho certeza que falaria dessa forma. Eu não sabia que existia dentro da igreja, né, obras de misericórdia que são aí, podemos dizer, algo precioso que o cristão pode exercer para a sua salvação. Não é isso também? Sim, verdade. Muitas vezes nós nos preocupamos apenas com o rito ou com determinadas partes da nossa fé, da nossa prática de fé, e esquecemos muitas vezes no nosso compromisso como cristãos, como católicos, como também pessoas responsáveis para a transformação da realidade e também responsáveis para o crescimento, seja interior, seja da fé e também da igreja neste mundo onde ela tanto necessita. Tudo que a igreja nos ensina, tudo que a igreja nos oferece é para que a gente seja melhor, é para que nós possamos viver melhor a nossa fé e sejamos verdadeiramente avivados naquilo que nós acreditamos. E hoje, falando da última obra de misericórdia espiritual, rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos, nós queremos completar esse ciclo falando das obras de misericórdia, mas não simplesmente completar um ciclo. Nós queremos fechar esse assunto com sabedoria, porque, como você diz, não foi por acaso, né, meu irmão, que começou e agora vem finalizar. Deus tem propósito em tudo que Ele faz e nós acreditamos nisso. Aqui diz que na oração sacerdotal, Jesus rogou a Deus pelos seus e por todos os que em todos os tempos virão a ser seus discípulos. Isto é, por todo nós, né? Está lá em João capítulo 17. Em várias outras passagens dos evangelhos, Jesus retirava-se para rezar. Entre elas, podemos citar algumas passagens de Mateus 14, né? Marcos 6, Lucas 3 e assim consequentemente. Também na carta aos Efésios, São Paulo recomenda que se intensifiquem as súplicas e pede por ele a oração. Então o cristão também ele tem essa grandeza de poder orar pelo outro e também receber dos outros a oração. Então é uma via de mão dupla, seria isso? Eu oro por você, você ora por mim e nós oramos por todos, seria assim? Sim, sim, muito bem. Compreender a importância que a oração tem na vida do cristão, tem na minha vida, tem na vida da outra pessoa, e nós podermos colaborar com a vida de fé, a vida de oração pelos outros. E muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes a preocupação centra-se só na minha oração. É como se tudo aquilo que eu quisesse para a minha vida e fosse necessário hoje, eu apresentasse para Deus, né, uma lista, né, daquilo que eu quero, daquilo que eu preciso. E nós esquecemos daquela oração que deve partir do nosso íntimo como uma experiência profunda de Deus. E essa oração, querido John, nunca deve ficar somente para nós. Não devemos ser egoístas de em nossas orações apenas olharmos as nossas necessidades e também a nossa listinha que muitas vezes nós apresentamos a Deus. Ela deve ser um ponto comum, uma oração comunitária e principalmente que expresse comunhão. Por isso, orai uns pelos outros. E com isso a gente cria um mundo melhor, principalmente naquilo que se fala de compromisso cristão. É isso mesmo. E nós vamos estar falando sobre isso, essa questão de a gente não ficar só pensando nas nossas necessidades, né? Nós vamos falar sobre isso aqui e é muito importante, eu achei, porque felizmente nós ainda não sabemos orar, muitas das vezes. Nós temos essa dificuldade de querer que Deus faz só por mim, pelos meus, e esquece de orar por aqueles que necessitam verdadeiramente, né? Aqui diz assim, podemos até identificar uma pessoa pela oração que ela faz, né? A oração egoísta que você acabou de citar aqui. Isso é muito importante a gente ressaltar, sim, né? Porque às vezes a pessoa, ela
podemos dizer assim, ela fica só naquela lista, né, como se fosse uma lista de compra diante de Deus, né? Eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero isso aqui, eu quero aquilo outro, e acaba esquecendo que a necessidade não é só sua, mas também talvez é até mais do outro. Talvez você é tão abençoado para que você possa abençoar e você não abençoa porque você só quer venha a nós, né? E o vosso reino nada, como diz os nossos pais, não é isso, meu irmão? Seguindo então aqui diz assim: o ser humano é sempre mais preocupado com suas próprias necessidades, mas através desta obra de misericórdia espiritual somos exortados a rezar pela humanidade, rezar por aqueles que nem conhecemos, rezar pela reparação e expiação dos pecados do mundo. Isso quer dizer que, podemos dizer assim, então o que acontece ao nosso derredor, no mundo, também é responsabilidade minha e sua, isso que quer dizer a palavra? Sim, muito bem. Responsabilidade que se passa não apenas no nível como obra misericórdia espiritual, mas uma responsabilidade que utilize dessa obra de misericórdia, da oração, do comprometimento e da comunhão entre os irmãos para transformar inclusive a realidade que nós vivemos, né? Deve ser uma obra de misericórdia espiritual que me leve ao encontro com o outro. Por isso eu acho muito interessante quando cita, né, rezar pelos governantes, rezar, por exemplo, pelas pessoas que nós não conhecemos, rezar pelas pessoas que precisam. Quem nunca numa fila de hospital vendo as pessoas sofrerem, vendo às vezes moradores de ruas caídos, próximos a nós, quem nunca se sensibiliza? É preciso que nós tenhamos o coração aberto para orar, para rezar, para recordar sempre em nossas orações por essas pessoas. Primeiro, os governantes são aqueles que muitas vezes nós dependemos deles para a transformação da realidade. Muitas vezes, inclusive, nós cobramos deles. Então também rezar por eles, rezar para que tomem as escolhas corretas, escolhas que valorizem o direito das pessoas, sobretudo aqueles que mais precisam. É preciso também orar por aquelas pessoas que estão sofrendo. Ah, mas eu não conheço determinada pessoa. Não devemos ser egoístas a tal ponto, mas sermos pessoas que tenhamos sempre a empatia de nos sensibilizar com aquilo que o outro sofre. Daí a importância dessa obra de misericórdia espiritual. Daí a importância de estarmos sempre recordando dessas pessoas em nossas orações, acreditando com nossa fé nesse poder transformador da comunhão. E eu vejo também, meu irmão, que a oração é um gesto de amor ao próximo, podemos dizer assim, né? Amar o próximo vai muito além de você ajudar em suas necessidades básicas, mas também você colocar ele em suas orações. Isto é amor. Você está preocupado com a necessidade do irmão, com a necessidade espiritual, principalmente, né? Isso é bom ser lembrado. Também, às vezes, a gente tem o hábito de reclamar das pessoas, mas a gente não reza, não ora pela conversão do outro, né? Às vezes as pessoas são tão egoístas e você percebe que precisa ali de uma conversão, mas você não tem a coragem de colocá-los em suas orações. Portanto, a palavra que vem dizer também assim, né? Ele diz, rezar pela conversão dos pecadores, pelo Papa, ministros ordenados que conduzem a Igreja de Deus, né? Pelas vocações sacerdotais e leigas, olha aí, pelas autoridades você colocou, pelos que sofrem, e por todos que se recomendaram as nossas orações. Agora vem algo bem impressionante, rezar pelos mortos. Meu irmão, um assunto polêmico, porque as pessoas, mas não já morreu? Para que rezar pelos mortos, né? Aqui diz assim, rezar pelos mortos. Esse ensinamento se apoia também na prática da oração, né? Pelos defuntos, da qual já a Sagrada Escritura fala. Eis porque ele, Judas Macabeu, né, mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que se fossem salvos. E aí? Né? Mas já morreram. Mas a igreja nos ensina a orar pelos mortos. Como a gente pode esclarecer isso para aquelas pessoas que têm grande dificuldade com isso?
Bom, é interessante compreender que essa obra de misericórdia, rezar pelos vivos e também pelos mortos, ela apresenta duas categorias principais. A primeira delas, como nós já citamos, é pelos vivos. Aquelas pessoas que em suas ações, suas atividades e também em suas necessidades precisam de oração. E é nosso dever também, em nossas orações, lembrarmos das necessidades dessas pessoas. São pessoas, são situações que pretendem a salvação da humanidade e a transformação do mundo. Quando eu rezo pelas vocações, eu estou rezando pela minha igreja, da qual eu faço parte, para que ela continue evangelizando o mundo. Quando eu rezo para ministros ordenados, autoridades, pessoas às vezes que estão em cargos altos, eu estou rezando para que em sua humanidade, na qual todos nós fazemos partes e podemos errar, nós possamos ter a proteção, a bênção de Deus para guiar e iluminar os nossos passos. Então essa é a primeira categoria dos vivos, para fazermos com que a nossa experiência de fé não seja vazia, mas uma experiência de profunda intimidade com Deus. Quando eu, por exemplo, decido se vou ser padre, se vou querer fazer um determinado curso na faculdade, o que eu faço agora na minha vida? Quando eu me deparo com um determinado obstáculo, muitas vezes falta essa intimidade com Deus. O que, caro irmão, cara irmã, que te impede de ter essa maior intimidade com Deus? Orar pelos vivos é um exercício, é um esforço. Quando eu estou aprendendo matemática, eu não vou pôr a mão no livro e vou aprender todos os conteúdos. Eu preciso me esforçar. E é o mesmo a oração. Eu preciso me esforçar para criar essa intimidade com Deus. E aí entra na segunda categoria, orai pelos mortos. Muitas vezes nós temos dúvidas acerca daquilo que é o morto, o que vem depois. É uma das questões que mais preocuparam homens de ontem e de hoje. Todas as pessoas já se questionaram e muitas vezes você anda angustiado e preocupado com o que virá depois da morte. Quando eu falo rezai pelos mortos, e sempre é notório isso em toda a palavra de Deus e também na palavra de muitos santos da igreja, eu estou colocando como fim uma escatologia, ou seja, uma preocupação com a salvação. É justamente aí que se encontra a palavra-chave para nós católicos, que é a ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou, ele abriu para nós a possibilidade de ressurreição, inclusive de salvação. Aí entra a fundamental importância de você orar por aquelas pessoas que já partiram. Primeiro, pela sua possibilidade, pela sua capacidade de salvação, de ressurreição em Cristo, né? E segundo, pela sua memória, que é atualizada cada vez na nossa vida e no nosso coração. Então, não fiquemos com preconceitos acerca das pessoas que já partiram, mas rezemos sempre pela alma dela. Às vezes nós pensamos, né? Corpo e alma. Muitas vezes a gente está só no corpo, não consegue ver essa transcendência, ver essa importância do nosso espírito para também a realidade da salvação sempre anunciada por Deus. Muito bem colocado, né? A igreja ela tem essa riqueza, portanto, desde os primeiros tempos a igreja, né, honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágio em seu favor. Em especial o sacrifício eucarístico que acontece, isso é maravilhoso, né? A fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. A igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos, né? Está lá no catecismo da igreja, né? A igreja não tem dúvida dessa realidade, por isso, desde o primeiro século, reza pelo sufrágio das almas do purgatório. As almas merecem a lembrança, as orações dos seus. As orações que fazemos por elas as ajudam a alcançar o repouso eterno, o refrigério e a luz que não se apaga.
Eu sempre digo, meu irmão, a nossa oração, ela é como se fosse uma ligação que nós temos, né, com aqueles que partiram. Ninguém vai falar com o defunto, ninguém vai falar com quem já morreu. Isso a gente tem que cortar, porque isso aí não é bíblico, né? Mas nós não podemos esquecer que nós somos isso, né? Nós somos aqui, depois nós estaremos lá. Então não pode perder, podemos dizer assim, porque se a gente perde isso, a gente perde a esperança do que vem depois, como você colocou, né? Tem gente que vai dizer, morreu, acabou. E não acabou, começou. Então é por isso que a gente acredita que aqueles que partiram, né, mesmo que, podemos dizer assim, que não alcançaram aí, podemos dizer, a santidade perfeita aqui na terra, mas que estão em processo de purificação, que é o purgatório que a igreja nos apresenta, eles podem conseguir, podemos dizer assim, ser purificados através também das nossas orações, porque assim como Judas ofereceu esse sufrágio, né, as suas orações em favor, nós também como igreja que nos ensina hoje, nós queremos também permanecer naquilo que é verdade, porque senão a gente perde essa graça, né? Morreu, esquece. Não é bem assim. Se fosse assim seria muito fácil, né? As pessoas não sofreriam por quem partiu, né? Morreu o pai, morreu a mãe, morreu o irmão. Não, morreu, acabou, esquece. Não, senhor, não esquece, né? Sempre lembrando dos nossos. E a igreja, ela tem a grandeza, né, de ter a missa de 7º dia, né? A gente lembra nas celebrações aí, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Não esquece, porque nós sabemos que o que liga-nos àquilo que vem depois é a oração, porque é a parte espiritual, né? A alma vai, o corpo fica. Então nós somos aqui alma e corpo, mas a pessoa que já partiu agora é alma, o corpo voltou para o pó de onde veio, né? E nós sabemos que a ressurreição, para aqueles que acreditam, é certa. E é isso que nos impulsiona a continuarmos em oração pelos nossos entes queridos, né? Vamos para o intervalo rápido e a gente volta daqui a pouquinho com o nosso momento de oração. Você que está ligadinho, fique ligado, porque agora o meu irmão vai estar conduzindo com você aqui o momento de oração. Você que está necessitando de oração, você que está aí adoentado até mesmo, né? Está num leito, está no hospital e está precisando deste momento. Nós queremos neste momento, junto com você, orar a Deus, intercedendo pela sua cura, pela sua libertação, pela sua libertação completa. Amém? Daqui a pouquinho. Estamos apresentando Verdades que Libertam. Voltamos a apresentar Verdades que Libertam. Fique agora com um momento de oração. Caríssimos irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, como nós estamos falando, a oração é primordial na nossa vida. Muitas vezes nos preocupamos em muitas orações, em repetir,
A nossa devoção nos ajuda muito. Rezar o terço, rezar o ofício, partilhar a palavra de Deus. Mas não deixe de ter uma intimidade com Deus. Não deixe de conversar com Ele, de ter aquela oração espontânea que parte da nossa simplicidade, do fundo do nosso coração. Quando, por exemplo, nós terminamos de comer e dizemos: Senhor, obrigado pelo alimento. Nunca percamos de vista a alegria da gratidão ao Senhor por tudo que Ele sempre nos dá. E também não esqueçamos de rezar, de pedir por aquilo que na nossa vida é ponto cego, por aquilo que na nossa vida está difícil, as situações complexas e os problemas que muitas vezes nós enfrentamos. Então vamos iniciar agora o nosso momento de oração, pedindo por cada um de nós, para que Deus olhe sempre por nossas necessidades e nos abençoe sempre em todos os nossos projetos. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar alguns instantes breves em silêncio, meditando a nossa prece. O que hoje é necessidade na tua vida, o que hoje você precisa, peça a Deus. Converse com Ele. Leitura da carta de São Tiago. Confessem mutuamente os próprios pecados e rezem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo, feita com insistência, tem muita força. Elias era homem fraco como nós. No entanto, ele rezou bastante para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois ele rezou de novo, e o céu mandou chuva, e a terra produziu seu fruto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Assim como o Tiago nos fala da importância da oração, de rezarmos uns pelos outros, nós também devemos nos esforçar que a oração seja motivo para o nosso crescimento na fé. Santo Agostinho sentia um vazio tão grande no seu coração e buscava alguma coisa que ele não sabia o que é. Ele buscava também a verdade, o que é a verdade. E aí uma das suas frases mais famosas é: eis que estavas dentro de mim e eu te buscava lá fora. Ou seja, ele descobriu Deus em seu interior. E isso foi com muito exercício, foi com muita dúvida, foi com muitas dificuldades em sua vida. Não tenha medo de Deus. Não tenhas medo de enfrentar você mesmo. A oração transforma. Basta ter fé. Repitam comigo: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Vamos então agora fazer uma oração pedindo a Deus por você, que acompanha o programa Verdades que Libertam. Pedindo a Deus pela sua vida, pedindo a Deus por alguma graça, pedindo a Deus pelos familiares, pelas pessoas que estão enfermas do corpo e da alma, pelas pessoas que estão presas no vício e também por aquelas pessoas que sempre nos recomendam orações. Deus da vida, cheio de misericórdia e amor, dignai-vos olhar hoje por cada um de nós em nossas necessidades. Que Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por cada um de nós junto ao Pai,
para que tenhamos sempre a capacidade de sabedoria para viajarmos ao nosso interior, sem medo e sem receios. Que Deus olhe sempre por nós e acompanhe as nossas dificuldades, intercedendo a cada dia pela nossa vida. Que tenhamos sempre a saúde e o desejo ardente de bendizer a Deus em todos os momentos da nossa vida. Isso te pedimos, Senhor da vida, por Cristo nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Quero ainda finalizar esse momento de oração, que é um pedacinho dessa canção, acreditando que o Senhor tem algo mais para fazer na minha vida, na sua vida, porque Ele nos ama. Então que você que está em oração, continue em sua oração por mais alguns minutos, por mais 1 ou 2 minutos, e receba de Deus esta graça que você tanto necessita. Te ama demais. Há um Deus que te ama demais. Há um Deus que te ama demais. Há um Deus que te ama demais. Ele quer transformar sua vida e curar o teu coração. Ele é a certeza de tudo, é refúgio seguro, irmão. Ele é o amparo dos fracos, é consolo nas horas de dor. Ele olha pra você com amor e te diz: meu filho, vem cá. Hoje vou enxugar suas lágrimas. Não quero te ver chorar, pois te amo e vou te dizer: deixa eu cuidar de você. Pois te amo e vou te dizer: deixa eu cuidar de você. Que o Senhor possa cuidar de você, que você possa deixar o Senhor cuidar de você, que Ele te alcance em sua necessidade maior. Que o amor de Deus seja derramado sobre sua vida, sobre sua necessidade, e que você seja alcançado nesta noite pela bondade de Deus. Que você possa então, meu irmão, orar também por aqueles que necessitam, acreditando que o Senhor está em sua necessidade. Amém. Louvado seja Deus, né? A palavra diz claramente, meu irmão, quando você se preocupa com o outro, Deus se preocupa muito mais com você. Talvez você se preocupa tanto com você e esquece do outro, então não há necessidade nem de Deus estar tão lembrado, poder lembrar tanto de você, porque você próprio não se esquece, né? Você esquece tudo, menos você. E quando você lembra do outro, automaticamente você também não está esquecendo de você, porque a sua missão é essa.
olhar pela necessidade do irmão, não é isso? Meu irmão, vamos voltar aqui. Hoje é 3 de agosto, você sabia disso, né? Hoje é sábado, viu? Se você não sabe, a correria do dia a dia, de repente você nem percebeu que hoje é sábado. Você também, né? Semana tão corrida, né? Nem percebeu que hoje é sábado. Hoje é sábado, dia 3 de agosto de 2019. E hoje é dia do capoeirista. Um abraço para todos aqueles, né, que são capoeiristas, que tem lá na academia onde eu dou aula também, tem um rapaz que dá aula de capoeira. O meu abraço para todos vocês, professores, alunos que fazem capoeira, né? Que possam aí estar fazendo esse, podemos dizer, né? É algo que tira muitos adolescentes, muitos jovens de uma vida errada, trazendo aí para a... É como se fosse... É uma arte marcial, mas vai muito além, porque a capoeira também é um folclore brasileiro, né? Que nós sabemos que vem lá dos africanos, vem, né, aquele povo que trouxeram os escravos, e tudo que é para acrescentar é bem-vindo no meio de nós. Também hoje é dia do tintureiro, bem conhecido, né? Quem é tintureiro, o meu abraço para vocês. Aniversariantes famosos desse dia, temos alguns. O inventor escocês Alexander Graham Bell, né? Alexander, não sei se você já viu falar dele, né? Já faleceu em 1922, mas hoje ele faria aniversário também. O presidente Ernesto Geisel, né, que faleceu em 1996. As atrizes Isabelle Filardi e Susana Alves. Neste dia teve um acontecimento importantíssimo. Colombo parte de Polos, lá na fronteira, na Espanha, para descobrir a América em 1492. Também a França, a Bélgica e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha, começando a Primeira Guerra Mundial em 1914. Vamos entrar na história, meu povo, vamos lá. Acontece também a primeira, né, eleição onde uma mulher é eleita para a Academia Brasileira de Letras, Rangel de Queiroz, em 1977. Também a Constituinte decreta o fim da censura e da tortura, além da volta da liberdade de expressão e de imprensa no Brasil em 1988. Hoje é dia de São Pedro de Anaganim, né? Dia de Santa Lídia Felipe e do Beato Estáquio van Lieshout. Olha só, cara, né? Todos eles roguem pelo nosso programa, né? Amém. E por todos os programas que virão após o nosso aí. Voltando aqui, eu quero também agradecer os patrocinadores deste programa, que são pessoas maravilhosas, que contribuem com o meu programa. Marisa, do Mercadinho Pague Menos, fica lá na Rua São Bento, lá número 50, no Jardim Arco-Íris. Meu abraço para você, Marisa, e toda a família. Elton, da Elétrica Fabel, fica ali na Rua Strauss, esquina com a Rua Pau do Café. Meu muito obrigado, Elton. Deus abençoe grandemente você. Também o Toninho, lá do bairro, ele que faz parte da comissão do bairro, tem uns projetos grandiosos lá, o Viva Leite, o Banco de Alimentos, né, o Primeiro Emprego e todo um trabalho realizado. Toninho, muito obrigado, Deus abençoe você. Também aqueles que contribuem com o meu programa voluntariamente, meu muito obrigado. Comunidade Sagrado Coração de Jesus, com o nosso pároco, Padre Odair. Meu muito obrigado a todos vocês, Laís, Lúcia, que são as coordenadoras. Deus abençoe grandemente toda essa família maravilhosa. Grandemente. Voltando para cá, irmão, estamos finalizando já o nosso assunto de hoje. Achei interessante porque é um assunto extenso, porém não muito longo. Você reparou isso? Em poucas palavras você consegue fechar esse assunto. Porque podemos dizer assim, não tem muito o que falar, tem muito o que fazer, não é isso? Você reparou isso? Tem coisas que não tem muito o que dizer, é preciso ter uma ação, não é isso? Não seria melhor? Sim, verdade. É um tema muito importante de ser falado, né? Mas também praticado. Não nos esqueçamos que é uma obra de misericórdia espiritual. Então não vamos deixar de rezar por aquelas pessoas que precisam da nossa oração. Há muita gente precisando. Às vezes até eu mesmo posso dizer, não preciso da oração de ninguém.
nós também precisamos da oração das outras pessoas que estão conosco. Não é só quando o mar está tranquilo que eu devo ficar tranquilo também. Nós precisamos vigiar e orar. O mundo hoje precisa de muita oração. Que essa oração parta do seu íntimo, da sua experiência com Deus e também seja transformadora na vida de tantas pessoas que dela precisam. Por isso, rezai sempre pelos vivos e também pelos que já partiram. Muito bem lembrado, aqui diz assim, as orações que fazemos, né, pelas almas ajudam a elas a alcançar o repouso eterno, o refrigério e a luz que não se apaga. Ao socorrer com oração as almas do purgatório, praticamos a caridade em toda a sua extensão. Porque aí nós saímos daquilo que é o básico, né? Vamos além. Nós alcançamos aquilo, a plenitude da oração. Porque a nossa oração, quando ela fica só, podemos dizer aqui no básico, ela esquece daqueles que talvez tenham até uma necessidade maior. Porque existe pessoas que têm facilidade. Você pode ser uma pessoa de oração, mas de repente aquele irmão não é uma pessoa de oração. Então que tal você juntar, né, as suas orações e podemos rezar, orar um pouco mais e apresentar aquele irmão que de repente necessita de oração, né? Rezar pelas almas é o melhor meio de salvar a nossa. O que quer dizer isso aqui, meu irmão? Quer dizer que eu não sou egoísta apenas de preocupar com a minha salvação, mas eu rezo pelos outros. Eu sou capaz de sair de mim, de doar meu tempo, de doar meu empenho, de doar meu tempo de interioridade e conversa com Deus também para pedir pelos outros. É aquele negócio, né? Sempre que a gente faz uma caridade, como você bem pontuou, sempre que nós somos capazes de sairmos do nosso comodismo e ir ao encontro do outro em suas necessidades, a gente dá um passo muito grande para a nossa salvação. Ou será possível que ninguém se sente bem quando ajuda alguém a caminhar, quando ajuda alguém em sua necessidade? O mesmo deve ser na oração. Devemos nos alegrar pelas pessoas que nós rezamos. E alegrarmos mais ainda quando elas alcançam aquilo que elas tanto necessitam, né? Muito bem. Santo Ambrósio vai dizer assim: tudo que damos por caridade às almas do purgatório converte-se em graças para nós. E após a morte encontramos o seu valor centuplicado. Então nada é por acaso, né? Tudo que damos para as almas, diz Santo Ambrósio, né, por caridade, vem, podemos dizer, é revertido em benefício a nós mesmos, né? Gostaria agora que você fizesse um apanhado, né, esclarecendo para as pessoas. Talvez tem pessoas que não pegou o comecinho do programa, então você faz aí para nós um fechamento deste assunto, por favor, olhando bem nos olhos desses irmãos que estão em casa. Mais uma vez, muito obrigado, querido John, pela oportunidade. Hoje nós estamos falando de uma das obras de misericórdia espirituais. Falamos também daquelas corporais e hoje nós encerramos a 7ª obra de misericórdia espiritual, que é rezar pelos vivos e pelos mortos. Então este é o tema que nós estamos debatendo aqui hoje, falando e também alertando a você de casa a não deixar de lado essa prática que é a oração. Quando a gente fala em oração, a gente fala de uma coisa essencial na nossa vida. Jesus Cristo, ao mesmo tempo que foi alguém que evangelizou, que curou, que esteve no seu meio público, social, ele foi alguém que muitas vezes se retirava para rezar, para estar conversando com Deus, intimidade com Deus. Muitos dos santos da igreja que nós conhecemos também tiveram essa vida mística, essa vida de oração. E foi através disso que eles conseguiram escutar a voz de Deus e responder ao chamado do Senhor, fazendo aquilo que Deus queria para cada um deles. O mesmo deve ser assim em nossa vida e nossa vocação.
A oração deve ser algo primordial para o nosso crescimento espiritual e também de compromisso na transformação social. Muitas pessoas, às vezes, chegam a mim e pedem orações. Reza pela minha filha, por mim. Falo, sim, rezarei com muita alegria e você não se esqueça de rezar por mim. Ou seja, rezai uns pelos outros. Nós somos pessoas, nós somos comunidade de fé que devemos sempre estar em comunhão. Uns preocupados com a salvação dos outros, preocupados com a superação dos outros. Muitas vezes nossos irmãos de caminhada encontram pedras maiores no caminho do que nós. Então nós devemos ajudá-los. E para isso a gente deve ter uma intimidade com Deus no nosso interior. Então, quando nós falamos rezai pelos vivos e pelos mortos, pelos vivos, porque tem gente que às vezes esquece de rezar pelos dois. Pelos vivos porque eles necessitam de nossa oração. Nossos familiares, as pessoas que nos cercam, inclusive aquelas pessoas que às vezes nós consideramos como inimigos. Essas pessoas também devem rezar. Nós não devemos cultivar apenas o ódio, o rancor, a mágoa, o desejo de vingança. Não devemos ficar criando desejos violentos, fratricidas, que nós chamamos, mas devemos ir em direção ao outro com misericórdia. E isso é um ponto muito grande quando a gente fala na oração. Rezai por aquelas pessoas que já fizeram mal também a você. Rezai pelas pessoas que governam, pela igreja, pelos ministros ordenados, pelos professores do filho. São coisas bem simples, mas que fazem toda a diferença. E também por aqueles que já partiram. Como disse muito bem o nosso amigo John, quando nós falamos que Santo Ambrósio disse isso para rezarmos sempre pela salvação das almas do purgatório, nós estamos rezando por aquelas almas que mais precisam de oração para a sua salvação. Eu não estou sendo egoísta de rezar só para o meu interesse, mas não, por aquelas pessoas que partiram e também precisam de oração. Porque nós, como católicos, cristãos, comunidade de fé, como também bem alerta o catecismo da Igreja Católica, temos como nossa referência a esperança de salvação na ressurreição. Foi por isso que Cristo fez o que fez. Na sua intimidade com Deus e vida de oração, escutou a voz do Senhor, entendeu a sua missão, cumpriu a sua missão e ressuscitou. Então não deixe de lado a oração na sua vida. Que ela não seja também egoísta só para você, mas também por aquelas pessoas que mais precisam e também por aquelas pessoas que já partiram deste mundo e também precisam da nossa oração. Muito obrigado, meu irmão. Toca aqui, né? Deus te abençoe grandemente. Que bom que você veio. Fico feliz. Peço que ore por mim, viu? Quero finalizar com esta palavra. Finalizando aqui as obras de misericórdia, eu digo para você que as obras de misericórdia corporais e espirituais nos ajudem a sermos mais perfeitos e assim construirmos um mundo novo e bem melhor. Eu quero convidar você que está em casa, para nós orarmos juntos. Vamos finalizar esse programa com o Pai Nosso hoje. Muito bem. Muito bem lembrado, né? Vamos juntos? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Convido você agora, o católico, né, apostólico romano, que está aí nos assistindo, porque pessoas evangélicas também assistem o programa. Então agora nós, católicos, vamos finalizar assim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite, fique agora com o programa Vida em Família. Lembrando que hoje estarei lá com uma entrevista maravilhosa com a irmã Marisol e a irmã Paola. Conto com vocês agora aqui na TV Sinec, o programa Vida em Família, Família na Voz dos Anjos. Meu abraço para vocês, até um próximo programa, se Deus nos permitir. Obrigado. Termina agora Verdades que Libertam, uma renovação para a sua fé.